Olá, meninos, tudo bem? Na aula de hoje eu vou falar com vocês sobre o gênero crônica, tá? Dando continuidade aos nossos estudos. E para isso eu vou fazer o quê? Eu vou analisar uma das crônicas que foi produzida por nós aí, né? Nas nossas avaliações de bloco. Ou seja, nós vamos fazer uma análise de uma crônica produzida por vocês e assim a gente relembra o nosso conteúdo estudado nas aulas anteriores aí, que é a crônica, tá? Inicialmente, eu quero deixar para vocês aí um bom dia, que o dia de vocês seja abençoado, tá? Então, para hoje, eu desejo para vocês muita fé, porque o resto Deus acrescenta. Bom dia, boa aula. Vamos aprender um pouco mais sobre crônica? Vem comigo. O objetivo da nossa aula hoje é identificar as características do gênero crônico. E para isso, claro, que a gente vai analisar uma crônica de vocês. Assim, vocês vão perceber o nível das produções de vocês, perceber as falhas e corrigir essas falhas, tá? Inicialmente, vamos lembrar o que é crônica, né? Se nós vamos falar da crônica, vamos lembrar o que é isso. Então, nós vamos entender que a crônica é um gênero textual curto e ele é escrito em prosa. Então, de conversação, diálogo, algo bem simples, né? Entre o autor e o seu leitor. Geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas e etc. Tá? Além de ser curta, a crônica tem uma vida curta. Eu sempre falo para você que a crônica ela parte de um fato do cotidiano, do nosso dia a dia. Então, essa vida curta se refere ao fato de que o que é interessante hoje, amanhã passa a ser desinteressante, né? Então, assim, é algo do momento. A crônica a vida é curta, né? Ela trata de acontecimentos corriqueiros do dia a dia, mas é algo assim muito rápido, é uma ação rápida, que amanhã deixa de ser interessante, tá? No latim, a palavra crônica, refere-se a um registro de eventos marcado pelo tempo cronológico, nós percebemos a passagem desse tempo, tá? E vem também do grego, que significa tempo. Então, por isso nós temos essa ideia de crônica, está relacionada ao tempo cronológico. Nós percebemos aí que os fatos têm um cadeamento lógico, né? Você percebe a sequência. Às vezes, a própria crônica não marca, assim, essa questão do tempo, depois, de tarde, de manhã, noite, no dia seguinte, às vezes a crônica não tem isso. Mas a própria narrativa nos leva a perceber essa passagem do tempo, porque as ações vão acontecendo. Então, à medida que as ações vão acontecendo, né, tem um início, um meio e o fim da história, nós percebemos sim que o tempo está transcorrendo. Elas são extremamente conectadas ao contexto que são produzidas, ou seja, jornais, né? E esse contexto de produção é o fato do cotidiano, e por isso, com o passar do tempo, ela perde sua validade. Como assim, Isabel, perde sua validade? Como eu já disse para vocês, por exemplo, uma crônica baseada na notícia, a notícia que é interessante hoje, amanhã já não é mais, porque é um fato do passado. A crônica ela só fica atenta ali ao fato fresquinho, ao fato do momento, tá? Então, ela fica fora do contexto. Vejamos as características da crônica. Narrativa curta, como eu disse para você, uso de uma linguagem simples e coloquial. Dentro da crônica, a gente percebe aí os diálogos, muitas vezes, marcado pela coloquialidade, porque é o próprio registro da fala do personagem, tá? Presença de poucos personagens, se houver, às vezes não precisa necessariamente ter personagens, às vezes é só um personagem, tá? O espaço é reduzido, acontece em um único espaço ali, e temas relacionados a acontecimentos do cotidiano. Dentro da crônica, tem os elementos que nós chamamos de pente, né? Que são os elementos ali que fazem parte da narrativa, tá? Então, assim, para produzir uma crônica, primeiramente nós temos que considerar os principais elementos que compõem a narrativa, que são eles, o enredo, personagens, tempo, espaço, foco, narrativo. Então, vamos pensar os personagens, enredo, narrador, tempo e espaço, tal do pente, né? Então, vamos lá, os personagens são as pessoas que estão na história e que eles podem, sim, ser principais ou secundários. Às vezes, você vai ter um personagem principal e os demais são secundários. Estão ali apenas participando da ação, mas a ação está totalmente voltada para eles, né? O enredo é a própria trama. O enredo é o fato que motivou a narrativa, né? Então, assim, a trama é tudo que acontece em torno ali da vida dos personagens. O narrador, como eu disse para vocês, o tipo de narrador, né? Ele pode ser
um narrador observador, ele não está participando dos fatos, ele pode ser um narrador personagem, quando ele participa e narra dos fatos, mas ele pode ser também aquele onisciente, tá? Que ele não participa, mas ele observa os fatos, de modo que ele sabe da vida dos personagens, sabe os pensamentos dos personagens, conhece o seu passado, o seu futuro, beleza? Nós temos o tempo, que é o tempo no qual a história está inserida, o momento atual, e nós temos ali o espaço, que é o local onde as ações se desenvolvem. E na maioria das vezes é um espaço reduzido, é um único local, tá? Nós não temos aí mudança de cenário, não. O cenário aí da crônica, ele é único. Vamos, então, agora que nós já lembramos o que é crônica, nós já lembramos aí os elementos da crônica, a linguagem da crônica, fazer análise de uma crônica que nós produzimos e ver se atende à função, ao objetivo do gênero crônica. Acompanha comigo. A crônica que nós vamos ler chama-se Brincadeira de Criança. Lembrem que na nossa proposta de produção tinha, sim, né, o texto motivador que levava você a escrever sobre uma brincadeira do seu tempo de criança. Isso porque no dia de hoje a gente nem sabe mais o que é brincadeira de criança, né? Todo mundo aí voltado para as tecnologias, acaba que nós esquecemos nossas brincadeiras de criança. Mas o tema da nossa crônica era, sim, uma brincadeira de criança. E partia de uma notícia veiculada no jornal, né, que a Associação de Itanhaém, lá em São Paulo, estava criando brincadeiras que envolviam as crianças durante o período de férias, com a finalidade de tirar as crianças de frente do computador e do celular. E essa associação criou vários tipos de brincadeira ali para distrair a mente das crianças. E isso, sim, rendeu bons frutos. Partindo daí, cabia você, enquanto aluno, né, pessoa que recebeu a incumbência de produzir a crônica, produzir um texto relacionado a uma brincadeira de criança. Vocês, mais do que ninguém, conhecem brincadeira de criança. Então, assim, vamos ver como vocês se saíram diante da proposta. A primeira coisa que nós vamos ler é a seguinte, é brincadeira de criança. Carlos, um garoto de 9 anos, não sai de casa e não larga o videogame. Já percebemos aqui a presença de um personagem, que é o Carlos, tá? Vamos ver o que acontece aqui com o Carlos. Ele tem 2 irmãs que fazem parte de um grupo de amigos que amam fazer brincadeiras antigas. Chamou brincadeira de criança de brincadeiras antigas. Então, a professora Isabel é antiga, porque ela brincou muito, tá? Suas irmãs sempre o chamam para ir. Ele nunca vai, pois acha coisa de bebezinho. Olha aí. O garoto não tem amigos, somente os virtuais que ele nunca viu pessoalmente. Certo? Então, é um garoto viciado aí, né, no celular, na internet, etc. Um dia, em sua casa, acabou a energia. Era 14 horas e estava um dia lento lá fora. Percebam que eu marquei aqui a expressão um dia. Coloquei assim, elimine essa expressão. Veja, a crônica é um fato do nosso dia a dia, do cotidiano corriqueiro. Então, essas expressões, era uma vez, um dia, eles trazem uma ideia de algo que não é real, né? De algo fictício. Então, digamos assim, não devemos utilizar na crônica, tá? O que você poderia colocar assim? Era amanhã, era tarde, quando a luz da casa dele acabou, quando a energia faltou no bairro, e o dia estava lindo, só um momento assim, sem colocar certo dia, um dia, era uma vez, essas expressões deixam lá por conta de fatos, tá? Na crônica, é tipo assim, é como se você estivesse visualizando a ação está acontecendo na sua frente, e você está falando sobre ela, tá? Então, é tudo ali rápido. E sem essas marcações de tempo, um dia, certa vez, era uma vez, porque isso aí remete muito a algo fictício. Então, deixa lá para o conto de fada. Continuando. Ele avistou suas irmãs saindo e perguntou, posso ir junto com vocês? Claro que pode, vai trocar de roupa. E esperamos você aqui, respondeu alegremente uma de suas irmãs. Elas foram para a rua, onde havia várias crianças da sua idade. Aquela tarde foi o dia do pique,
Eles fizeram muitas brincadeiras com pique-esconde, pique-altinho, pique-gelo, etc. Acho que é pique-altinho, não estou enxergando direito. Ao chegar em casa, Carlos foi correndo contar aos seus pais sobre seu dia. Falou sobre as brincadeiras, os amigos que fez e que esperava ansiosamente pelo dia seguinte, né? Para o dia seguinte, vamos colocar pelo dia seguinte, que fica mais adequado. Ele começou a ir à associação dos amigos todos os dias, vendeu seu videogame e usou o dinheiro para comprar brinquedos novos para acho que é para a Marina. Para brinquedos novos, para não conseguir visualizar, gente, tá? A imagem ficou tudo aqui. Corda, peão, giz, são os brinquedos que ele arrumou. Eu acho que comprar brinquedos novos para a turma. Corda, peão, giz, etc. Então, assim, não consigo visualizar direito aqui a escrita, mas eu acredito que é isso mesmo, tá? Então, vamos lá. Analisando os elementos da crônica, que não pode faltar. Vamos pensar assim, levando ao pente, né? Personagens, nós temos aí o Carlos, que é o personagem principal da narrativa, e nós temos as irmãs dele, que são os personagens principais, secundários, na verdade, desculpa, o Carlos é o personagem principal, né, em torno dele que gira toda a narrativa, todo o enredo, e nós temos os personagens secundários, que são as irmãs de Carlos, que não é citado sequer o nome delas durante a crônica. Então, nós temos os personagens. O enredo, né? O enredo, nós temos aí uma criança que vive em frente aos computadores, gosta muito de jogar videogame, não tem amigos, não sai de casa. O que acontece? Em uma tarde, acaba a energia, né, na casa onde ele mora, e ele decide ir na associação com as irmãs para conhecer o trabalho das irmãs, digamos assim, né, para ver como é que funciona lá fora. E isso encanta Carlos. Então, a gente percebe aí o enredo. O que motivou esse enredo? O que levou esse enredo, né? O que ocasionou? Foi somente aí a questão da falta de energia. Faltou energia, aí veio toda a ação, né? Então, a falta de energia foi o conflito, vamos pensar assim, né? O conflito gerador da narrativa, tá? O tempo. Nós percebemos aí que o tempo, ele demanda alguns dias, porque a gente vê assim, começa falando do garoto que não gostava de brincar, e aí um dia ela fala assim, um dia, então não foi no dia que ela estava contando o fato, foi como se fosse um dia depois, faltou energia, e ele foi lá e brincou, e depois ele passou aí na associação, ele ficou esperando, né, para ir no dia seguinte, e em seguida ele comprou brinquedos para levar lá na associação. Então a gente percebe que tem aí uma sequência dos fatos, então a crônica ela passou aí, ó, em mais de um dia, tá? Narrador. Quem conta a história? É o próprio narrador, é o Carlos? Não é o personagem principal, não, e nem é um dos secundários. Então, assim, não é um narrador personagem, é um narrador observador, ele está contando a narrativa de fora, é a visão dele de fora do que ele está falando, né? Mas, contudo, todavia, né, perceba a presença do discurso direto, tá? O nosso narrador, observador, ele deixa os personagens falarem por si próprio, né? E isso é marcado através do travessão e pelos verbos de sende, como assim, ele falou, ele disse, né? São verbos que marcam ali a fala do personagem, verbo de sende. Então, nós percebemos aí o narrador observador, e o discurso que ele utiliza é, sim, discurso direto, mas é também, né, discurso indireto, porque tem momentos que ele mesmo fala, transcreve as falas dos personagens, tá? Falamos do narrador, falamos do tempo, falamos do enredo, falta o quê? O espaço. Onde acontecem as ações? Inicialmente na casa do personagem principal, na casa do Carlos, né? E depois na associação onde as irmãs do Carlos trabalham. Nós não sabemos o local, certo? Porque a própria narrativa não fala, só fala dessa associação, mas não diz onde fica a associação. Então, as ações acontecem entre a casa e a associação, tá?
que mais temos que falar? Falamos sobre o personagem, falamos sobre o enredo, narrador, tempo, já falei do espaço. Então, nós terminamos com os elementos narrativos. E quanto à linguagem? Uma linguagem simples e até em tom coloquial, porque nós percebemos aí, sim, alguns registros informais da linguagem. Mas, como eu disse para vocês, a linguagem da crônica pode ser simples e coloquial. Por que coloquial? Porque o narrador ele pode querer ele transcrever a fala do personagem da forma como ele fala. Então, ao transcrever isso aí, é assim coloquial. Lembre que a crônica, ela é sempre feita para ser produzida em jornais. Então, quanto mais pessoas ela atingir, melhor. E aí a crônica não pode ter vários recursos linguísticos que dificultem a compreensão do texto, porque senão também o leitor não vai se interessar por ele. Então, né, a linguagem simples pode ter, sim, registros da coloquialidade, tá? Desde que não firam tantas regras. E o que mais eu tenho para comentar para vocês? Além disso, né? A questão de que atendeu a proposta, sim, a proposta era produzir uma crônica sobre uma brincadeira de criança, e nós vimos aí que ela fala sobre a brincadeira de criança, apesar de que ela não nos esclarece como é essa brincadeira, estou falando ela, né, tipo assim, como se fosse uma pessoa, uma menina que escreveu a crônica, mas eu não posso nem falar quem escreveu a crônica. Então, assim, ela não descreve por detalhes como eram essas brincadeiras, ela apenas cita, está relacionada ao tema, mas não foi diretamente ao tema, porque o que eu esperava, uma descrição de uma brincadeira, você falar como acontecia o pique-esconde, né, ou como acontecia o pega-pega, como acontecia o corre-corre, você tinha que ali estar descrevendo uma brincadeira. Não tivemos esse momento, então, assim, está relacionada ao tema, mas não se prendeu só ao tema, ela abriu aí um outro campo, né? Que ela foi falar sobre outras coisas que estavam relacionadas a isso. Mas está relacionado o tema, atende à proposta de produção, tá? Meninos, finalizamos aqui a nossa devolutiva das redações, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui o espaço aberto para que vocês deixem seus comentários aí no vídeo, tá? E aí, na nossa próxima aula, na nossa aula presencial, eu entrego as coisas pessoalmente de vocês, e aí, com carinho, carinhosamente, a gente vai falar sobre cada uma delas. No mais, beijo, muito obrigada, tá? Deixe seu comentário, seu nome no comentário do vídeo, e coloca o seu nome também na lista de frequência da sala. Não esquece disso, isso é muito importante, tá? Mas beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, galera.